Depressão. O que é depressão? E o que é ansiedade? É a mesma coisa? É tudo uma coisa só? Existe cura? Existe tratamento para essas duas doenças? É isso que nós vamos ver agora. Primeiramente, vamos falar sobre a depressão. O que é? Depressão é uma doença crônica que consiste na falta ou na diminuição de uma substância chamada serotonina. A serotonina é um hormônio essencial para a comunicação entre os neurônios. Quando a pessoa passa a produzir de menos, os neurônios não se comunicam e a pessoa passa a ter uma diminuição do interesse pelas atividades diárias e até mesmo pela vida. A pessoa passa a perder o prazer até mesmo de viver. Aí talvez você pergunte, quais são os sintomas? Vou citar alguns. Angústia, irritabilidade, dificuldade de concentração, alterações no sono e cansaço extremo. São sintomas da depressão. E a ansiedade? Olha, na realidade, a ansiedade todos nós temos, em grau pequeno, e é aceitável. Porém, o que é, na realidade, a ansiedade? Será que é a perda de desejo de viver, como no caso a depressão? Não. O ansioso, ele tem medo daquilo futuro e daquilo que está acontecendo no momento. Ele quer fazer tudo de uma vez só. Ele não tem medo de viver. Mas ele tem medo das coisas que está ao lado dele. Aí a pergunta é, quais são os sintomas? Medos irracionais, porque ele passa a ter medo de tudo. Insegurança, ele não tem segurança em nada, acha que tudo vai dar errado. Pânico, tem medo de qualquer coisa. Comportamentos obsessivos e constantes. Problemas com o sono também é um dos sintomas. Medo de falar em público. Pessoa ansiosa jamais fala em público. E preocupação em excesso. Se preocupa com tudo. E tem sempre um pensamento negativo. A diferença entre depressão e ansiedade é o seguinte. Embora as duas sejam doenças, elas não são a mesma coisa. Embora possam ocorrer simultaneamente no indivíduo. Uma pessoa ele pode muito bem ter as duas comorbidades. Ou seja, a pessoa pode ser deprimido e ansioso ao mesmo tempo. Isso pode acontecer nas pessoas. Sintomas de depressão e ansiedade. Quais são alguns? Existem alguns sintomas de ansiedade e depressão que podem ser iguais ou parecidos. O que diferencia o diagnóstico é a análise do quadro geral do paciente e os sintomas completos, tal qual maneira como eles se apresentam. Ansiedade e depressão, vamos falar aqui primeiramente dos sintomas psicológicos, para depois falar dos sintomas físicos. O sistema psicológico é medos, dificuldade de concentração, insegurança, agitação, pensamentos negativos, irritabilidade e muitos outros. Mas e os problemas físicos? Tanto da ansiedade como da depressão. Primeiramente, dores musculares,
alterações no sono, fome excessiva e possível ganho até mesmo de peso, entre outros também. A pergunta é: como vencer a depressão e a ansiedade? Como ambas são doenças crônicas, elas não possuem cura. Nesses casos, se diz na remissão de sintomas, ou seja, não existe cura, existem tratamentos. Existem remédios para a depressão e ansiedade. O remédio para a depressão e ansiedade são os chamados ansiolíticos, que auxiliam no controle dos sintomas físicos, dos transtornos e são utilizados na fase mais grave da ansiedade. Isso para a ansiedade. Existem também os antidepressivos para as pessoas depressivas, que ajudam a reequilibrar a química do cérebro. Ou seja, a pessoa, conforme eu mencionei há pouco, a pessoa que tem depressão, ela não tem desejo pela vida, porque falta um hormônio, ela produz de menos aquele hormônio em seu cérebro, que é o hormônio serotonina. Então, esses remédios é exatamente para equilibrar a serotonina no cérebro da pessoa e fazer com que a pessoa tenha uma química cerebral mais ajustada, mais equilibrada, para conseguir, digamos assim, ter um equilíbrio em sua vida. Ou seja, cura não existe, mas existem tratamentos para controlar, para equilibrar e fazer com que a pessoa tenha uma vida, digamos assim, até mesmo normal diante da sociedade.